Fala, meus amigos, ninguém pediu, mas o quadro Absurdos Bíblicos está de volta. Oh, não! Gente, hoje eu estou na parte 11, estou trazendo a parte 11, que é a lei abolida que ainda vale. Bom, parece um paradoxo, porque é um paradoxo mesmo. Eu vou tratar de um absurdo que as pessoas pregam, vivem e fazem um malabarismo, sabe? Um malabarismo teológico, que eu chamo de terrológico, para poder justificar isso. Bom, mas vamos à vinheta e daqui a pouco eu volto. Muito bem, gente, então é isso. Hoje estamos falando aqui sobre a lei abolida que ainda vale. Bom, vou pegar algumas partes e as pessoas gostam de colocar isso aqui, ó, para dizer que não, olha, eu não cumpro todo o Antigo Testamento. Sabe por quê? Porque Cristo me libertou dele. As pessoas pegam essa palavra Cristo, que, sabe, eu tenho um nojo quando as pessoas falam assim, e geralmente, principalmente protestante, que gostam de traduzir esse termo quando querem se referir aos próprios líderes. E depois eles querem, depois quando vão falar de Jesus, eles não traduzem, deixam lá no original, que é Cristo. Cristo é a palavra portuguesada, que na verdade é Christos, que veio do grego. Cristo está aportuguesado. Então eles mantêm essa palavra sem traduzir. Aí eles querem dizer o quê? Que eles são uma categoria especial. Não. No Novo Testamento, que eles dizem defender, no Novo Testamento esse título Cristo só se aplica a Jesus e a mais ninguém, que significa ungido ou Mashiach. Ungido é o termo em português. Então, quando o teu pastor diz que ele é ungido, ele está dizendo que ele é Cristo, ele está dizendo que ele é o Messias. Só isso. E você que não estuda, que não sabe nada, sabe, que vive na burrice, cai na dele. Mas vamos lá, gente. Vamos pegar aqui o que esses caras falam e vamos ver o maior absurdo, porque isso é uma das piores deturpações que as pessoas podem fazer. E no caso nesse caso, quem que fez isso? Os cristãos. Não se sinta ofendido não, porque sim, os cristãos fizeram isso. Deturparam tudo que seria do povo judeu, inventaram uma religião dizendo que cumpriram e não cumpriram nada. Mas vamos pegar aqui o absurdo, olha só. Então eles dizem que não tem que obedecer tudo porque Jesus, o tal Messias, teria abolido. Vamos ver aqui, ó. 2 Coríntios 3, capítulo 3, versículo 14, olha só. Mas os seus sentidos foram endurecidos, porque até hoje o mesmo véu está por se levantar na lição do Velho Testamento, o qual foi por Cristo abolido, ou pelo Messias, que a palavra Cristo quer dizer Messias, tá? Cristo não é o sobrenome de Jesus, como alguns idiotas pensam. Não, Cristo não é sobrenome de Jesus, tá? Então, olha só. Então eles colocam isso aqui. E é engraçado que o próprio Paulo, que eles chamam de apóstolo Paulo, que nunca foi apóstolo, ele diz que não pode colocar nenhum outro fundamento a não ser Jesus. Tá? Se eu não me engano, acho que é 1 Coríntios 2, 11, uma coisa assim. E aí, o que acontece aqui? Ó? Esses cristãos colocam um outro fundamento, porque eles botam Paulo acima de Jesus. Ah, Fábio, mas os cristãos não fazem isso. Não? Vamos aqui, então. Aqui está dizendo, tá? Vamos aceitar que isso aqui foi escrito por Paulo, que Paulo existiu, tá? E que ele escreveu isso aqui. Então, ele escreveu isso aqui inspirado pelo Espírito Santo, que está lá nas cartas dele. Não, que aquele que se reconhece espiritual, que reconheça que aquilo que eu escrevo são mandamentos do Senhor. Então, se é mandamento de Deus, então vamos ver. Tem que entrar em concordância. Vamos ver então. Olha aqui, ó. Mateus 5, versículo 17 em diante. Não cuideis que vim destruir
a lei ou os profetas. Não vim abirrogar. Preste atenção nessa palavrinha aqui, ó, abirrogar. Mas cumprir. Não veio abirrogar. Pera aí. Abirrogar também quer dizer abolir, tá, gente? Aqui diz que foi abolido, mas vamos ver as palavras que atribuem ao tal Messias, ao tal Cristo. Eu não vim abirrogar. Tem uma coisa errada aí. É a lei abolida que continua valendo. Mas cumprir. Aí vem alguém, algum tonto, para dizer assim: não, sabe o que é? É porque ele veio cumprir, sabe o que é? É porque ele veio cumprir para que a gente nunca mais cumpra. Onde está dizendo isso aqui? Onde está dizendo isso? Não está, mas vamos voltar para cá. Porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nenhum jota ou um tio se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. Não é cumprido, tá, gente? Cumprido. Era cumprimento, ou seja, passou a terra? Passou? Não, né? Então está valendo. Teu pastor anda te enganando. Ah, Fábio, mas eu não posso praticar as coisas do Antigo Testamento. Primeira coisa que não era nem para praticar nenhuma religião. Vai para uma outra. Mas você entrou entrou em algo totalmente deturpado por gente que criou essa religião apenas como ferramenta de controle. Por isso que você vai ver essas contradições. Por quê? Porque isso aqui não passa de uma mentira. E religião, ela é, sim, por ilusão. Eu vou deixar o professor Eustáquio falar. Fala aí, professor. Religião, pura ilusão, pura fantasia, pura superstição, pura exploração financeira. Pois é, gente, é isso. Religião é isso. Pura ilusão, pura fantasia, pura superstição e pura exploração financeira. Tá bom? Então é o seguinte, ó. Qualquer, pois, que violar um destes menores mandamentos e assim ensinar aos homens, será chamado menor no reino dos céus. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar será chamado grande no reino dos céus. É o que está dizendo aqui, ó. É isso que está dizendo. Olha aqui, ó. É para cumprir. E aí as pessoas vão dizer: ah, não, é porque Jesus vem nos livrar da lei. Onde está dizendo isso? Onde está dizendo que o Messias iria fazer isso? Ia abolir a lei? E até esse próprio Paulo, que as pessoas idolatram, sabe? Ó, que ele entra em contradição. Olha aqui, ó. Romanos 2, versículo 13, ó. Porque os que ouvem a lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Espera aí. Se vão ser justificados os que praticam, como é que ele diz que foi abolido? Aí depois tem mais contradição? Tem. Aqui, ó. Gálatas 3:13. O Messias, Cristo e Messias, mesma coisa, tá, gente? Ungido, tá? A mesma coisa. Nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós. Porque está escrito. Geralmente quando eles colocam isso aqui, ó, porque está escrito, outra deturpação aqui, ó. Outra deturpação. Bota isso aqui como se fosse profecia. Olha só. Porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Isso aqui não é profecia, gente. Isso aqui é uma lei. Era a lei deles. Quando alguém fosse pendurado no madeiro, não deveria ficar pendurado. Porque o pendurado era maldito. Simples assim. Aí vem aquelas pessoas também com mais desculpas. Não, mas está profetizado. Jeremias profetizou uma nova aliança. É mesmo? É para brasileiro? É para a igreja cristã? Não. Olha para quem que é, ó. Jeremias 31, versículo 31. Eis aí vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com quem? Com a igreja cristã? Não, com a casa de Israel e com a casa de Judá. E isso aqui não é espiritual não, gente. Isso não é espiritual não. Aqui está falando o reino do sul e o reino do norte. Iria congregar os dois. Não conforme a aliança que fiz com seus pais, no dia que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, porquanto eles anularam a minha aliança. Não obstante, eu os haver desposado, diz o Senhor, porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel. Ou seja, vai abolir a lei? É isso que está dizendo? Não, olha o que está dizendo aqui, ó. Olha a aliança que vai firmar. Depois daqueles dias, diz o Senhor, da mente lhes imprimirei as minhas leis. Ou seja, a lei iria ficar na mente das pessoas. E quais são essas pessoas? Os filhos de Israel.
também no coração lhes escreverei. Lembrando que nem vou levar em conta esse negócio aqui de colocar no coração, como se o coração guardasse alguma coisa, sabe? Essa contradição aqui que eu já tratei em outro vídeo. Mas olha só, diz aqui, ó. E eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Você pode continuar que está dizendo que a lei seria praticada. A lei, não sei, essa nova aliança era o que? Era a renovação da lei. Não era abolir a lei. Agora vamos pegar aqui a palavrinha abirrogar, que significa isso aqui, ó, em português. Ó. O verbo abirrogar se refere ao ato de fazer cessar a obrigatoriedade de algo, sendo sinônimo de revogar, anular, abolir, invalidar, reincidir, desfazer, cancelar. Indica também o ato de fazer cair em desuso, ou seja, suprimir, extinguir e eliminar. Esse aí é o significado da palavra abirrogar. Bom, vou voltar para mim. E olha só, tem mais coisas aqui, ó. Eu fui ver no grego que abirrogar é katalio, que é soltar, largar, desintegrar, demolir. Pode ser literal ou figurado, demolir, especialmente destruir, tá? Dissolver, certo? Reduzir a nada e derrubar. Tá? Esse é o significado da palavra abirrogar no grego. Bom, antes de continuar, eu vou deixar aqui o patrocinador e depois eu volto, tá bom? Pensou bicicletas? Venha a Power Guidão. O menor preço e a melhor qualidade. Você está cansado de atendimento mole? Na Power Guidão você tem atendimento rápido, firme e de ponta. Precisa de peças e acessórios para a sua bicicleta? Na Power Guidão também tem. Venha nos visitar. Anote o endereço. Rua Timelo Rego, esquina com Tipaço Pinto, número 69. Power Guidão é a patrocinadora do canal Ministério da Razão. Muito bem, gente. A gente faz a zoeira também, né? Pra brincar um pouquinho, né? Que a gente aqui brinca pra falar sério, tá? Mas vamos lá, vamos falar sério agora. Primeira coisa, como eu falei, gente, e eu costumo falar em vários vídeos, o cristianismo é uma das religiões mais confusas que existem. Uma das maiores confusões que tem que existe é dentro do cristianismo. E você vê uma coisa, que eles pegaram algo que não era deles, que a pessoa, a Igreja Católica criou a Bíblia. Coisa nenhuma. Coisa nenhuma. A Tanar, que você conhece como Antigo Testamento, que para os judeus não é antigo, é dos judeus, da cultura judaica. Não tem nada a ver com você, meu amigo. Tem nada a ver com a igreja cristã, católica, protestante, ortodoxa, com nenhuma. Aí eles pegaram aquilo na cara dura, tomaram, claro que, lógico que eles não tomaram assim, tudo, como eu digo, tomaram assim, copiaram e disseram, não, agora ó, nós somos aqueles que cumpriram isso aqui, ó. O Jesus, o nosso Messias, cumpriu isso aqui. Coisa nenhuma. Eles pegaram isso e aí tiveram que fazer um monte de malabarismos, um monte de tratados, um monte de doutrinas. Por quê? Porque aquilo que eles escreveram que seria cumprimento, não cumpre. Por quê? Porque toda mentira, gente, ela vai ter contradição. E aí o que você tem que fazer quando você tem um problema desse? A pessoa vai inventar mais mentiras. Por quê? Ele vai ter que fazer o seguinte, para resolver a situação, ele vai ter que falar, olha, eu menti e vou resolver a questão assim, ó. Isso aqui é uma mentira. Acabou, vou abandonar a mentira e acabou. Mas não, mas como Jesus, esse personagem, que é apenas um personagem, não cumpre nada, não é Messias nenhum, então o que acontece? Tiveram que inventar um monte de historinhas, pegaram um monte de pataquadas de tal Paulo, jogaram no meio, e aí, lógico, vai ter o quê? Vai ter um monte de conflitos. E aí como resolve isso? Não resolve. Não resolve. Quer dizer, para resolver é simples. Isso aqui não passa de uma balela. Ah, Fábio, então você está dizendo que o judaísmo é o certo? Claro que não. Eu digo que nenhuma religião tem a verdade. Toda religião ela vai lidar com a mentira. Por quê? Porque ela parte de um pressuposto que exista
coisas espirituais, anjinhos, espíritos, Deus, deuses e por aí vai. Só que, se você tem uma religião que diz que o Messias é deles, que o Messias vai ter uma característica, por que ele está falando de Messias? Porque Jesus, para os cristãos, ele é Messias. Para os cristãos. Só que ele não cumpre nada, nenhum dos requisitos para ser o Messias. Onde que o Messias iria abrogar a lei? Em lugar nenhum diz isso. Isso é invenção dos padres, dos pastores, dos bispos, dos papas. Isso é invenção de gente que só usa a religião para dominar o povo. E aliás, essa religião foi criada para isso, para dominar, para manter o povo ali, ó, no cabresto, para parar primeiramente as revoltas judaicas. Por isso que eles criaram um Cristo pacificador, um Messias pacificador. Dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus. E você vai ter o quê? As epístolas dizendo, olha, obedeça às autoridades. As autoridades são constituídas por Deus. Você vai ver o que os Césares faziam na antiguidade. Vai ver o que eles faziam. Aí você vai ver vários tiranos que a humanidade produziu em várias nações, em várias épocas. Será que foi uma divindade que fez isso? Que instituiu? Gente, isso não tem lógica. Mas aí o que eles fazem? Colocam essas passagens para quê? Para as pessoas ficarem como uns cordeirinhos. Vão questionar, aceitar tudo. E aí você vê essa lei abolida que ainda vale. Porque se o fundamento não é Jesus, eu até falei sobre isso, citei o versículo, eu acho que é 1 Coríntios 2,11, se eu não me engano. Vou até olhar aqui para ver se é. É 3,11, tá, gente? É 1 Coríntios 3,11, eu confundi na hora. 3,11. Porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Isso aqui seria o que? Palavras do próprio apóstolo Paulo, que eles chamam de apóstolo. Aí, se o fundamento é Jesus, então por que as pessoas dizem que a lei foi abolida? Por que a lei foi abolida? Gente, o vídeo está sendo bem explicativo para você entender. Para você entender, para você não ficar nessa furada, porque isso é uma canoa furada, meu filho. Eu larguei isso, essa canoa furada, por quê? Porque isso é uma mentira. Qualquer religião, ela vai partir da mentira. Mas o cristianismo é uma das piores, porque é a mentira da mentira. Ah, mas os judeus, eles plagiaram. Você fala que sim, eles plagiaram, só que eles mudaram as coisas. Eles mudaram os nomes, eles mudaram os termos. Não disseram que era o cumprimento do panteão dos cananeus, dos babilônicos, nada. Apenas eles mudaram. Mas o cristianismo não. O cristianismo pegou algo que não era deles, a escritura deles, tacou um monte de porcaria depois e diz, ó, isso aqui cumpriu aqui. E não cumpre nada, gente. E aí vai ter isso aqui. Um Messias que não cumpre nada, que diz que veio cumprir, e você vai ter o quê? Um suposto apóstolo dele que diz que o tal Messias aboliu. E depois ele entra em contradição, dizendo que não, porque os que praticam a lei vão ser justificados. Depois dizem que esse livro não tem contradição, gente. É de brincadeira com a minha cara, né? Só pode ser brincadeira com a minha cara. Bom, tá aí mais do que explicado. Expliquei bastante, gastei tempo aqui para você entender, tá? Que esse livro aqui, essa religião em si, ela é uma religião totalmente confusa e que deturpou. Olha, não existe, acho que, uma religião que deturpou mais a outra do que o cristianismo, porque o cristianismo ele deturpou muito o judaísmo. Muito. Mas é isso. Agora, só fica no engano quem quer, porque hoje você tem informação, hoje você tem o acesso para você estudar, para você ver, mas não. As pessoas preferem o quê? Não, o ateu falou isso aqui, a pessoa que falou isso aqui, eu vou agora ver o que o teólogo está falando para poder refutar, e você não refuta nada. Sabe por quê? Que você
Você, desculpa que eu vou falar, estou falando para você que quer acreditar que não sabe fazer outra coisa a não ser repetir argumentos, na verdade nem argumentos, argumentos de teólogos, de apologistas. Você não quer pensar. Você só quer, sabe o quê? Ser o papagaiozinho da religião. Você só quer isso. Fica no engano quem quer. Se você não quer ficar no engano, pare de repetir o que o teu pastor fala, o que o apologista fala, porque apologista é o pior tipo de pessoa, de gente do mundo. Porque ele conhece a verdade, mas ele prega a mentira. Ele inventa desculpas por quê? Porque ele ganha dinheiro. Você não ganha nada com isso, amigo. Não que ganha salvação, coisa nenhuma, não tem salvação. Todos nós um dia vamos partir para debaixo da terra. Ou vamos ser enterrados, ou cremados, ou seja lá o que for. Mas não tem mundinhos espirituais. Deixe de ser trouxa. Deixe de ser trouxa. A informação está aí. Teu pastor não vai te mostrar isso. O teu líder não vai te mostrar isso. Ah, mas não, eu estou na igreja adventista. Outra porcaria. Outra porcaria também. Porque eles pegam o melhorzinho lá da lei e depois falam, não, ó, isso aqui Jesus aboliu. Não, é porque Jesus aboliu a lei cerimonial. A lei moral ele não aboliu. Coisa nenhuma. Você pega todo o Novo Testamento, pega as passagens que falam de Jesus. Ele não trata a lei como lei cerimonial e lei moral. Não, ele trata a lei. Não tem essa de lei moral e cerimonial. Toda a lei. Acabou. Veio cumprir. E aí eu vou falar uma coisa que eu ia falar que eu estava esquecendo. Eu ia retomar, acabei esquecendo. Ainda bem que eu lembrei agora. As pessoas dizem assim, não, mas é porque ele cumpriu para que nós nunca mais compramos. Isso não existe, gente. Em lugar nenhum. Mesma coisa, você tem seu carro, está lá dirigindo. E aí você está cumprindo as leis de trânsito. Só que aí, o que acontece? O teu vizinho, ele para no sinal vermelho. Por quê? Porque você tem que parar. É obrigação. Só que depois você fala, não, olha só, eu não vou parar. Aí você é multado e fala, não, olha só, eu não parei no sinal vermelho, sabe por quê? Porque meu vizinho, ele cumpriu a lei de trânsito para que eu nunca mais cumpra. Isso não existe em lugar nenhum, gente. Isso é desculpa de apologista. É a desculpa mais esfarrapada que você pode escutar. Deixe de ser lerdo. Vá buscar e leia por você mesmo. Esquece argumento de pastor, argumento de apologista, esquece argumento de todo mundo. Veja o que eu estou falando aqui, veja se tem coerência. Vai pesquisar. Analisa aí. Isso é um absurdo, gente. Total. Muito bem, gente. Vou parar por aqui. Mas antes eu vou deixar o clube de membros para aquelas pessoas que quiserem conhecer e fazer parte também. Ajude-nos. Nós precisamos e preciso que você faça parte aí. E também, quem não puder fazer parte, tem o Pix. Tem o botão Valeu Demais. Agora, o Pix é para aquelas pessoas também que são membros e quiserem continuar ajudando ainda mais, podem deixar. E também para aqueles que não podem, porque tem para ser membro, para deixar superchat, clicar no botão Valeu Demais, você precisa ter cartão de crédito. E o Pix não. Então, quer ajudar a gente? Quer ajudar aqui o canal? Então faça o seguinte, deixa um Pix e se todo mundo ajudar, gente, logo a gente consegue montar a estrutura do Chroma Key, conseguimos comprar outros microfones sem fio que eu preciso para minhas aulas. Então eu peço para você, ajude. Quando chega essa parte, muita gente pula. Não pule o vídeo. Não pule o vídeo, vá até o final. Você não gosta do trabalho? Você não apoia? Tem muita gente que fala, Fábio, eu fico preocupado quando você demora. Então, quer ajudar? Então ajude aí, tá bom? Então é isso, gente. Outra coisa, eu sempre deixo um monte de canais no comentário fixado. Vão lá e se inscrevam, tá bom? Dá uma olhadinha lá naqueles canais e se inscrevam, tá bom? Então é isso, estamos juntos pela propagação do conhecimento. Sucesso a todos, ó. Tchau, tchau. É muito comum você ver cristãos falando: por que os ateus falam tanto em Deus se eles não acreditam? Uma pergunta bem imbecil, né? Ora,
A gente fala em Deus sem acreditar em Deus, do mesmo jeito que vocês falam em evolução, sem acreditar nela. É simples assim. Agora, qual é a diferença? A evolução das espécies é corroborada com caminhões e caminhões de provas. E qual é a prova de Deus? Zero. Abraço.